o reverendo Ricardo Mota, ele é o executivo da EPECOM, não é? Está conosco também. E o reverendo Canelhas, Jorge Canelhas, será o pregador da noite. Mas eu quero passar a palavra, então, ao reverendo Ricardo Mota, que ele vai fazer, às vezes, sobre como vai acontecer o nosso congresso. Obrigado, meus irmãos e irmãs, eu quero saudá-los nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome da PECOM, ao presbitério aqui de Garanhuns, a esse colégio 15, na pessoa do reverendo Eudes, muito obrigado. Eu gostaria de convidar, então, o reverendo Jorge Canelhas para que viesse aqui, e nós vamos orar e pedir que Deus o use para que traga a nós a palavra de Deus. Nós sabemos que nós todos fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. É essa a nossa missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Então você pode ficar sentado como está, mas eu vou orar pelo reverendo Jorge Canelhas. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem permitido acontecer na nossa vida. Te louvamos por esse momento especial que o Senhor nos traz aqui. Queremos exaltar o Senhor Jesus, queremos que o seu nome seja glorificado na nossa vida, através da nossa vida. Por isso, Senhor, aceita a nossa gratidão, que o Espírito Santo do Senhor coloque sobre nós a sua bênção para que consigamos compartilhar aquilo que vai glorificar o teu nome e edificar a tua igreja aqui reunida. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos traz aqui. Nós oramos assim, pedindo a tua bênção sobre a vida do teu servo, que o Senhor tem trazido ele debaixo dessa tua graça maravilhosa. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 em diante. 2 Timóteo 4, de 6 a 9. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem é você, querido? Quem é você? A gente costuma falar isso aos formandos de qualquer curso. Quais são as suas perspectivas? Mas cabe uma outra pergunta. Em que fundamento você está posto? O que é que a sua biografia diria de você? Ou, se você quer que eu seja mais trágico, que epitáfio você gostaria que fosse colocado na pedra fria do túmulo onde você um dia será sepultado, nem que seja só cinza? O quê? Você consegue pensar em Paulo, o grande apóstolo Paulo, velho, preso, abandonado por quase todos os seus companheiros, mas por alguns não. Entre eles, pelo menos, Lucas e Timóteo. E Timóteo era alguém muito chegado ao coração de Paulo. Eu posso entender um pouquinho disso, porque há uns 3 anos atrás, um dos pastores auxiliares meus, eu lhe transmiti um convite para ir embora, de um amigo comum nosso. Ele disse: eu vou falar com a minha esposa à noite hoje. No dia seguinte ele disse: reverendo, diga ao Márcio, outro pastor, para ele nem falar comigo, nós não vamos sair daqui. Nós o amamos e queremos ficar com o senhor aqui. Eu tenho a doença de Parkinson.
E eu quero ajudá-lo com a sua enfermidade, e só vou sair daqui o dia que o senhor morrer, ou o dia que o senhor for embora. E como prova da minha lealdade com o senhor, daqui para frente eu vou carregar a sua mala. E nunca mais eu carreguei a minha mala. Ele não deixava. Se um simples pastor auxiliar pode criar esse amor entranhado pelo seu pastor efetivo, você imagina como Timóteo gostava de Paulo e Paulo gostava de Timóteo. Mas Paulo está velho. E conversar sobre determinadas coisas não é fácil nunca. Mas quando a gente fica velho, é pior. E pode crer em mim. Eu estou igual o salmista. Já fui moço e agora sou velho. E o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Naquele tempo, naquela oportunidade, ele está escrevendo a Timóteo, porque Timóteo é tímido. É um pastor retraído. E, consequentemente, era um engolidor de sapo. Não tinha voz para nada. O apóstolo Paulo escreve para ele e diz: ô Timóteo, muda de jeito, Timóteo. Você tem autoridade para isso? E outra coisa, querido, o companheiro seu, não sei dele. Não sei o que vai acontecer com ele. Então ele começa a dizer da perspectiva de vida dele. Qual era a perspectiva de vida de Paulo? E a ênfase que eu quero dar é o seguinte: a nossa perspectiva da vida cristã. A nossa perspectiva da vida cristã. E a primeira coisa que eu e você temos que nos lembrar é o seguinte: nós nunca podemos deixar de olhar para baixo. Não olhe para baixo. Ou olhe para baixo sim, mas leve em consideração o que você está vendo. Quando Paulo olhava para baixo nesse texto, o que é que ele via? Hein? A sepultura. Ué, tem isso aí nesse texto, pastor? Eu não vi. Ele diz assim, olha: quanto a mim, estou já sendo oferecido como libação. Você quer entender o que é libação? Libação era uma oferta líquida de alguma coisa que era derramada diante de Deus. E quando ela terminava, o vidro, o lugar onde ela estava, o vaso ficava vazio, sem utilidade. E por isso passou a ser um símbolo da morte. O apóstolo Paulo diz assim: olha, está pingando ainda, igual um chuveiro estragado, não é? Mas está acabando. Daqui a pouco vão ter fim. Timóteo, pensa no que eu estou dizendo a você. Mas a segunda metáfora que ele usa aqui para falar do olhar para baixo, que ele pensava na ausência de perspectiva futura para ele nesse aspecto, é que ele diz assim: e o tempo da minha partida é chegado. E o tempo da minha partida é chegado. É um dos textos mais lindos da Escritura, querido. Sabe por quê? Porque a palavra partida aqui, ela pode ser traduzida por desamarrar o barco. Olha o que o apóstolo Paulo está colocando a Timóteo. Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida a Deus como libação. E eu já desamarrei o barquinho, viu? Eu estou com o barquinho desamarrado. Será que nós lembramos disso, irmãos? Eu era alguém, como sou hoje, graças a Deus, que tiro de letra o Parkinson. O meu médico do Parkinson diz que eu sou o melhor paciente que ele tem. Eu sou o único que consegue fazer piada do Parkinson. Mas dia 7 de novembro de 2016, eu fui ao médico. E como todo bom brasileiro, eu já tinha aberto o resultado do meu exame. E tinha feito uma consulta rapidinha
ao Dr. Google: o que é o câncer X? E o médico me disse: pastor, é câncer mesmo. Muito agressivo. Mas pelo seu exame eu noto que o senhor o pegou rápido demais. Eu fazia exames periódicos para saber. Então pode ser que seja uma coisa muito simples. E como todo brasileiro, agora eu acho corretamente, eu vou vir outro médico. E fui ao médico cristão e disse: pastor, o que o médico lhe disse é isso. Fui a um terceiro médico, e ele disse: é isso. E aí alguém me indicou e disse: olha, aquela pessoa, sobrinha do meu esposo, é médica no AC Camargo, a japonesa, Renata. Vá falar com ela. Eu vou telefonar que o senhor vai, e o senhor vai. Tá bom. Aí fui. Ela me examinou, os exames, e disse: pastor, eu vou lhe passar os documentos, o senhor leva para o seu médico, tem que ser operado mesmo. Eu disse: para aí, doutora, a senhora não entendeu. Quem vai me operar é a senhora. Ela disse: nós vamos cuidar bem do senhor. Se Deus quiser, não vamos perdê-lo, não. Mas o tempo passa. E o dia da minha operação foi chegando. E um belo dia eu disse: família, tem 3 filhos, vamos almoçar juntos domingo. E reserve uma parte da tarde para mim, por favor. Sabe por que eu queria fazer? E fiz? Dividir a minha herança. O violão fica para Pati, as gravatas ficam para o Juninho, as canetas ficam para Jô e os livros para Paula. Você já passou por isso, querido? Já? Imagina o que o rei Ezequias passou. O profeta chega para ele e diz assim: escuta, cara, sabe que você vai morrer? Se você conhece aquela célebre piada, ele chegou e disse assim: rei, o gato subiu no telhado. É jeito de dar a notícia devagarinho, né? Não, o profeta foi no cravo. Você vai morrer. E o que a Bíblia diz? Ele virou para o canto, chorou e orou: Senhor, eu quero um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais só, Senhor. Mas eu não queria morrer agora. Mas você encontra o contrário. O contrário. Eu conheci o seu Calvino. Seu Calvino foi o primeiro piloto de avião do Brasil. Piloto do presidente da República, do avião número 1. Quando eu conheci, ele tinha 95 anos. Não era membro da igreja ainda, embora de uma família tradicionalíssima na IPB, a família Banks. E ele um dia me disse: pastor, eu acho que Deus está me chamando para o céu. Por que, seu Calvino? Olha, porque a coisa que eu mais gostava na vida era pilotar avião. Me cortaram o brevê, não posso mais. A segunda coisa que eu mais gostava era de dirigir automóvel. Caçaram a minha carteira. Não posso dirigir mais. Me perdoe, mas ele me disse assim mesmo, não vou usar as palavras dele, mas ele disse: a terceira coisa que eu gostava era de sexo. Mas não funciona mais. Eu acho que Deus está me desligando desse mundo para me ligar a outro. E você sabe o que disse o Dr. Shedd, não sabe? Ele disse assim: Deus me deu algum tempo de vida, sabendo quanto tempo eu teria, para que eu amasse mais o céu. Pensa nisso, querido. Não se esqueça jamais de que você tem que olhar para baixo. Você tem que olhar para baixo. Mas se fosse só isso, seria um sermão frio, triste,
meio sem graça, aniversário, e o senhor vem pregar um sermão desse. Mas aí Paulo nos diz que nós devemos também olhar para trás, olhar para baixo e olhar para trás. E como que ele diz isso? Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando eu olho para trás da minha vida, note bem que coisa linda, extraordinária. Quantas vezes Paulo disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Quantas vezes Paulo disse assim: eu não sou digno de ser chamado um dos 12 com eles, eu fui perseguidor e assassino. E agora o Paulo velhinho diz assim: combati o bom combate, guardei a minha fé e corri com perseverança a minha carreira. Eu atendi muitas vezes, um velho de 93 anos, criado no Evangelho, mas tinha sido, durante a vida inteira, extremamente mulherengo. E agora lá estava ele, começando a ter Alzheimer, e precisava de aconselhamento pastoral. Ele dizia assim para mim: reverendo, o senhor acha que Deus me perdoa? O senhor acha que eu posso ter certeza de fechar os meus olhos aqui e abri-los no céu? Eu nunca demonstrei na minha vida prática, pastor, eu havia nascido de novo. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não estou nesse time não. Por quê? Porque eu combati o bom combate. O reverendo Ricardo escreveu um livro, no qual ele usa esse texto aqui, bastante, e ele diz uma coisa linda sobre esse texto aqui: combati o bom combate. Sabe uma das coisas que mais deviam marcar a gente, como servos de Deus? Não briga, não entra em qualquer briga, não. Não entra em qualquer briga, não. Eu me lembro do reverendo João Alves, fazendo crítica de sermão de prova lá no seminário, onde eu trabalho também, e ele dizia de vez em quando aos alunos: olha, você errou nesse pedaço da sua exegese. Ele é muito difícil, mas você foi também chutar cachorro morto. Ele comprou a briga que não valia a pena, aquela palavrinha não importava para o resto, mas já que você entrou para falar dela, tem que falar direito. E eu pergunto a você sinceramente, para e pensa, se fosse agora, quantas brigas você não teria brigado? O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, completei a carreira. Querido, essa é uma das coisas mais interessantes da nossa vida, da nossa identidade. Nós todos temos uma carreira para cumprir. A carta aos Hebreus diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Sai correndo, cara. Vai cumprir o teu chamado, vai cumprir o seu chamado, vai cumprir a sua missão, vai fazer o que Deus lhe mandou fazer. Faça. Mas Paulo havia, eu não vou ler porque nós iríamos incumpridar demais o meu sermão. Você já leu quantas lutas Paulo teve? Quantos naufrágios? Quantos açoites? Quantas prisões? Quantos embates com heresias? Com gente que falava mal dele pelas costas? Você já viu isso? E este homem diz assim: completei a carreira.
Você não acha lindo? Coisa maravilhosa. Eu já estou nessa idade, né? Você vê um neto se formando lá no prezinho, no primeiro grau, e você vai vendo alcançando lugares mais altos. Você se lembra o dia que você formou? Você lembra o dia que o pastor lhe abraçou aqui na Santa Ceia, na recepção sua, e lhe fez perguntas e você foi dizendo sim, 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 sim. E agora, querido? Está lembrado delas? A mesma coisa com o batismo dos seus filhos. Você lembra de quantas promessas você fez? Começar é fácil. Difícil é terminar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quanta gente perdeu a fé diante da sepultura? Quanta gente perdeu a fé no meio dos inimigos? Quanta gente perdeu a fé por dar ouvidos a heresias? Mas Paulo diz: guardei a fé. E fé aqui pode ter pelo menos 2 sentidos, se não 3. Fé é o conjunto de crenças cristãs aqui. Pode ser isso. Pode ser a confiança no Deus que me livra. Ou simplesmente uma ligação com o que vem depois aqui. Mas a ideia é uma só, que serve de base para as outras todas. É ficar firme. Crendo no nosso grande e maravilhoso Deus. Um dia desses, uns meses atrás, eu fiz a cerimônia fúnebre de uma grande amiga. Quase 90 anos, mal de Alzheimer, não reconhecia ninguém. Era de uma igreja onde eu fui pastor 15 anos, mas estou fora de lá 20. E alguém me disse: escuta, pastor, o senhor precisa ver a dona Deise, porque ela não lembra de mais nada, a não ser do seu CD. Ela pede que a gente coloque na música X, que ela quer ouvir. E eu fui vê-la, oramos juntos, brincamos muito. E no dia do sepultamento dela, uma senhora, terminando o sepultamento dela, disse: eu posso falar alguma coisa? Se você não é pastor, você sabe como a gente treme, né? Não conheço. Vou dar a palavra para ela, o que ela vai dizer? E eu fiquei na minha. Um filho dele é pastor, estava aqui. Disse: e aí? Fala ou não fala? Ele disse: fala. Tá bom. Ela disse: eu sou a diretora da clínica onde Dona Deise morou nos últimos anos. Eu nunca me esquecerei dela. Já no início do seu Alzheimer, eu tive uma dificuldade enorme, enorme, enorme. E ela me chamou. Ela era a paciente, eu a cuidadora. A paciente me chamou e disse: tenho achado você triste nos últimos dias. O que há? E eu contei para ela. Não devia ter contado. Que bobagem, eu sempre aprendi que isso a gente não faz, mas eu fiz. E todas as vezes que eu entrava, depois disso, pela porta do quarto da Dona Deise, ela levantava o dedinho e dizia assim: estou orando por você. Veja bem, nem o mal de Alzheimer tira a fé de quem é de Jesus, de quem guardou a fé. Mas o apóstolo Paulo termina. O Mota me mandou pregar pouco. Eu não sou mais o presidente para desobedecê-lo. O texto diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, mirará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Cristão, olhe para baixo, olhe para trás, mas também olhe para a frente. E o que é que você vai ver na frente se você é cristão de verdade? Você mesmo estando partindo
hoje, amanhã, daqui 20 anos, não importa. Você que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, o que é que você vai ver? O justo juiz. Eu estou exagerando um pouco, mas para dar ênfase só. E ele vai abrir o cofre ultra secreto e vai dizer para você assim: esta é a coroa que eu guardei para você. E você sabe o que pode acontecer conosco? Porque o livro do Apocalipse tem essa história. Eu não posso mais. Mas eu gostaria muito de me ajoelhar aqui e dizer o que a Bíblia diz que aqueles homens podem fazer. Senhor, a coroa não é minha, é tua. Eu estou lhe devolvendo como honra, louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agora deixa-me colocá-lo você em terra de novo. Isso aqui não pode, não. Acho até que não é isso que o apóstolo Paulo está colocando. O que ele está dizendo de forma simples é o seguinte: o Senhor vai abençoar a minha vida completamente. Eu vou chegar no grau natural de justificação, livre da pena, santificação, livre do poder, e glorificação, livre da presença do pecado. Por isso, o justo juiz não só me dará a sua aprovação, mas ele me dará também. Ele dará a mesma coisa também àqueles que amam a sua segunda vinda. Ou você é igual aquela menininha, filha de pastor, está na escola dominical, termina a aula, a professora vira para o grupo e diz assim: quem quer ir para o céu, então levanta a mão. E a menininha não levantou a mão. A professora foi conversar com ela: onde já se viu filho de pastor só? Filha, você não quer ir para o céu? Eu vou conversar com seu pai. Tá bom, pode falar. Aí, conversou com o pai. E o pai chegou e disse: filha, o que está acontecendo com você? E a professora perguntou quem quer ir para o céu, e você não respondeu. Eu disse: papai, é óbvio, é claro. Ir para o céu exatamente no dia que a mamãe fez creme de leite para comer. Querido, você prefere ir para o céu ou comer creme de leite? Você riu da menininha, eu vou rir de você. E o Mota vai rir de mim. O justo juiz haverá de olhar para o nosso passado, para o dia glorioso em que recebemos a Cristo como Senhor. Vai nos levantar da sepultura e vai nos levar para a sua glória eterna, para viver junto com os santos. E para todos sempre nós cantaremos: louvado seja Deus, louvado seja o seu Filho Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Olhe para baixo, olhe para trás, mas siga olhando para frente. Que Deus nos abençoe. Amém.